E hoje a gente vai trazer essas lesões de punho, né, essas sobrecargas articulares, mas também a sobrecarga muscular para aqueles atletas de videogame, aqueles e-sports, né, os atletas de jogos online, onde fica muito tempo ali de frente a um computador, com o punho sempre em extensão, uma mão no mouse e outra no teclado. E não só para esses atletas gamers, mas também para profissionais como arquitetos, onde tem que ficar desenhando uma planta ali por muito tempo, sempre com o punho em extensão no mouse, a outra no teclado. E às vezes esses profissionais passam de forma repetitiva 8 horas, 9 horas, 10 horas na frente do computador e sempre fazendo um desenho com o punho em extensão, enfim, sempre com o punho em extensão, sobrecarregando as articulações, a articulação do punho, mas também a sobrecarga muscular aí. Essa sobrecarga ela pode gerar, além de uma epicondilite lateral, né, uma sobrecarga sobre o epicôndilo lateral, mas também a instabilidade articular do punho. E hoje a gente vai trazer para vocês de forma clara e objetiva uma forma de estabilizar, mas que você consiga fazer ela solo. Então, que você próprio consiga fazer essa aplicação da bandagem. Uma forma de você estabilizar essa articulação e diminuir a sobrecarga sobre ela com a Cohesive Band. Tá? É uma bandagem elástica, mas ela é mais rígida, ela é autocolante e você pode aplicar você mesmo. Tá? O corte dela não precisa ser com uma tesoura, ela pode ser com a própria... você mesmo pode cortar com a mão. Tá? E essa daqui ela é um pouco mais larga, você tem uma abrangência maior para fazer a estabilização articular. E aí também a gente tem essa um pouco mais estreita, tem uma abrangência menor, mas a funcionalidade dela é a mesma. Bom, então continuando aqui agora, partindo para a nossa aplicação, né? Quero lembrar vocês que a avaliação de um profissional capacitado é super importante, porque essa aplicação a gente indica para aqueles pacientes que querem diminuir a sobrecarga articular a sobrecarga dos músculos, mas que ele ainda não está numa fase de tendinite. Então, se isso está numa fase inflamatória, esse paciente precisa de um tratamento fisioterapêutico. Então, aqui é de forma a prevenir esse tipo de lesão, ok? Então, aqui agora, pensando no nosso atleta gamer aqui, o André está aqui hoje de atleta gamer para usar de exemplo para vocês, tá? Então, falando de novo sobre o tipo da bandagem, né? Essa é uma bandagem mais rígida, mas ela ainda assim é elástica. Essa mais larga, a gente tem uma abrangência maior da mão e do punho. E essa menor aqui, a gente tem uma abrangência menor. Antigamente, a gente usava aquelas órteses estabilizadoras, que ela é um pouco mais rígida, mas ela tem um velcro. Mas aquela a gente só consegue dar uma volta. E essa primeira volta ela não pode ter tração. Então aquela lá a gente não conseguia muito. Lembrando que ela tinha um tamanho só. Então um paciente com um punho um pouco mais largo ou aquele paciente com um punho mais fino tinha essa diferença aí de tração, de aplicação. E sem contar que as bordas dela faziam cortes no braço do paciente. Então a gente não utiliza mais ela. Tá? Então, fazendo aqui, eu optei por usar o nosso paciente, o nosso atleta gamer aqui, essa mais larga, porque eu tenho uma abrangência maior. E é a que vocês vão acabar utilizando no dia a dia de vocês aí do trabalho ou até desse atleta gamer aí, tá? Então, eu faço aqui a medição, né? Vejo aqui mais ou menos. Para a medição, vou fazer um suporte aqui, né? Um coxinho para usar aqui com o nosso paciente, tá? Então, deixei o punho dele e metade da mão aqui longe, né, da maca, tá? Faço a medição aqui, onde eu quero, analiso bem o punho onde eu quero aplicar. No caso, vocês mesmos aplicaram em vocês, né? Então, essa primeira volta, ela não tem tensão, então eu posso até destacar um pouco mais da bandagem, tá? Para não atrapalhar a aplicação, para ela fazer de forma fácil. E aí, depois que eu faço a primeira aplicação, tentar evitar ao máximo que ela tenha dobras, tá? Para isso não atrapalhar o movimento de vocês e também não incomodar ao ponto de você ter que tirar ela. Tá? Então, a primeira volta sem tração.
E agora a segunda eu posso aplicar uma tração aí até acima de 50%, tá? Lembrando que tomar muito cuidado para não fazer o garrote do punho, tá? E aí dou 2 ou 3 voltas ali. E o corte eu faço aqui em cima, que é onde vai ter menos contato com qualquer superfície que vocês possam estar trabalhando aí. O corte aqui, faço o primeiro corte e vou puxando ele, tá? Até que eu tenha destacamento total aqui do rolo, tá? Então essa aplicação, eu falei do garrote. Como que eu sei que meu punho está garroteado? Quando eu tenho uma evidência muito grande dos vasos, né, da mão, ou a mudança da coloração da mão, trazendo ela mais para um avermelhado ou roxo, tá? Isso a gente chama de cianose. Então, se teu punho está garroteado, vai ter essas características na sua mão. Então, é importante você observar isso também. Se tiver, tira, aplica de novo com uma tensão um pouco menor, tá? Então, essa foi uma estabilização do punho, mas eu ainda tenho mobilidade do punho, porque esse atleta ou esse profissional de uma utilização exacerbada do cotovelo, do punho, na frente do computador, ele vai precisar usar o mouse, vai precisar usar o teclado. Então, eu tenho que ter essa mobilidade do punho, mas também tenho que diminuir a sobrecarga articular aqui. Então, essa foi a nossa aplicação da bandagem elástica, um pouco mais rígida, autocolante, e que vocês mesmos podem aplicar em vocês, tá? Quero mostrar para vocês aqui, que aqui a gente mostra na prática, tá? Então, como essa bandagem ela vai ser autocolante, a ideia é que vocês coloquem em vocês para estabilizar o punho e diminuir a sobrecarga articular. Eu tirei um pedaço da bandagem, ela aqui está de mais ou menos 2 palmos, tá? E aí a primeira volta aqui, eu estou colando em mim mesmo. Essa primeira volta vai ser sem a tensão, então eu faço aqui a primeira volta, metade do punho, metade da mão e um ponto ali até certo ponto. Faço análise aqui do meu punho, né? Metade da mão e até próximo aí do antebraço. A primeira volta ela não tem tração, então eu faço a aplicação dela aqui, sem tração, passando aqui, tentando evitar o máximo possível das dobras, né, para não atrapalhar a funcionalidade do punho. Essa primeira volta não teve tração, e agora eu começo a fazer a tração da bandagem, tá? E aí eu trago ela aqui até próximo do punho, sempre colando uma volta na outra, sempre na fita. E aqui eu fiz a estabilização do punho, onde eu mesmo fiz a aplicação em mim. Então é muito fácil, vocês mesmos vão conseguir fazer em vocês. Eu fiz a estabilização do meu punho com essa bandagem aqui, tá? Veja que é muito fácil, é fácil a aplicação, então vocês não vão ter dificuldade de aplicar. Use esse vídeo como um tutorial aí para vocês fazer a aplicação em vocês mesmos, certo? Há algumas formas a gente estabilizar o punho, né? Seja você um atleta gamer ou então um profissional de uso ali do notebook, do computador, ali sempre com o punho em extensão, usando o mouse e o teclado. Peço que vocês, se vocês curtiram esse vídeo, curta aí o vídeo, compartilhe com os colegas de vocês, sejam eles os atletas ou os profissionais, compartilhe com eles e sigam as nossas redes sociais, a gente sempre está trazendo conteúdo importante para vocês, sejam profissionais ou até os estudantes de fisioterapia aí. Forte abraço para vocês, até já!